Economia, por Gilson Schwartz. O governo Joe Biden é o assunto de hoje, professor. Hoje voltamos a comentar a nova era de política econômica e estratégias do governo americano após a eleição do presidente Joe Biden. Tem gerado muita discussão, é um novo modelo de política econômica, é a retomada do Estado, é a falência final das crenças nas virtudes ilimitadas das forças de mercado. Bem, ainda não há consenso. Muita gente acha que, de fato, é uma retomada de políticas econômicas do passado. Outros acham que não haverá força política, no final das contas, suficiente no Congresso americano para que essas novas iniciativas sejam efetivamente aprovadas, pelo menos em toda a extensão, com toda a intensidade e impacto que os democratas desejam. Mas tem um aspecto que ainda está sendo pouco sublinhado, tem sido pouco discutido, que é fundamental. E esse aspecto, na realidade, vincula o governo Biden a uma história mais longa, que é a própria história da internet, que surgiu nos Estados Unidos como uma iniciativa do Departamento de Defesa e, mais recentemente, a retomada, dentro já das iniciativas do governo democrata, de uma ampla iniciativa de apoio a investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação. É um projeto, de fato, sem precedentes, que coloca, inclusive, em primeiro plano o enfrentamento com a China. Em primeiro plano, eu quero dizer aqui, está a defesa cibernética. A internet, que começou como um projeto da área militar, tornou-se essa verdadeira rede mundial. Na prática, nos últimos anos, tem sido também uma das fronteiras de conflito geopolítico estratégico. E isso fica muito claro nessa nova iniciativa que tem sido discutida no Congresso, mas é já uma iniciativa dos dois partidos, tanto democratas quanto republicanos, percebem a importância de uma frente de investimentos que vai chegar em 120 bilhões de dólares na área de ciência, tecnologia, inclusive com uma previsão explícita no projeto de conter a iniciativa da China. A esse propósito, eu queria chamar a atenção para um livro que saiu recentemente, que é justamente a Geopolítica das Estratégias em Defesa Cibernética. Um livro organizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Jacon Aires Pinto, a Graciela de Conte Pagliari e a Jéssica Maria Grassi, que trata das políticas de defesa cibernética nos Estados Unidos, na China, na Rússia e Israel. Ou seja, basicamente, a internet hoje ela se divide em territórios geoestratégicos. Tem uma geopolítica da internet que tem sido pouco comentada. As autoras e mais alguns colaboradores nessa coletânea tratam, então, das políticas de defesa cibernética que têm sido adotadas nos últimos anos. São documentos publicados já que expressam essas políticas e são gigantes, né? Estados Unidos, China e Rússia, mas também Israel, que é um polo de desenvolvimento tecnológico da maior importância e que também tem o seu desenvolvimento muito vinculado a políticas de defesa. E como fica a posição do Brasil dentro desse contexto? O Brasil continua na rabeira. É bom lembrar que a defesa cibernética faz parte das ameaças à própria nacionalidade, à própria realização de políticas econômicas e à própria lisura de eleições. É importante que esse debate seja retomado, que a gente fique atento ao que o governo Biden está propondo e acompanhe, como fazem as autoras desse livro, o que acontece nos Estados Unidos, na China, em Rússia e em Israel, na área da geopolítica, das estratégias dessa internet cibernética e militarizada. A gente volta daqui a 2 semanas comentando tendências em economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, um estudo recente aponta que é necessário preparar melhor os estudantes de jornalismo e os jovens jornalistas para as agressões online que são cada vez mais frequentes na profissão. O que o senhor acha dessa situação? É uma situação muito dramática. Esse estudo foi feito na Inglaterra e publicado no Journal da Associação de Educação de Jornalismo, lá do Reino Unido. Mas a situação existe lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e eu acho que em todo lugar. A gente sabe como as plataformas de mídias sociais são usadas para agressões e ameaças, intimidações contra jornalistas. E isso tem aumentado muito, principalmente em países como o Brasil, em que a polarização ideológica, a polarização política são muito intensas. Os jovens jornalistas e os estudantes de jornalismo muitas vezes não estão preparados para enfrentar essa situação. O que o estudo recomenda é que se faça esse preparo para que talentos não sejam desperdiçados. Muita gente acaba desistindo da profissão ao enfrentar esses percalços logo no seu início. Inclusive, no próprio estudo, há depoimentos de jornalistas já não tão jovens que resolveram desistir da profissão porque não aguentavam mais a pressão psicológica desse tipo de assédio que se faz por meio das plataformas de mídias sociais. É uma situação realmente difícil. Algumas pessoas mais velhas e algumas pessoas mais conservadoras dizem que isso é parte do jogo e lá na Inglaterra e nos Estados Unidos chamam os jovens atuais de flocos de neve, snowflakes, que não aguentam nenhum calor, que já se derretem. Professor, ainda que isso ocorra desde sempre, as redes sociais potencializam a situação, não? Sim, sem dúvida nenhuma. O instituto do que se chama de trolling, não é? Que é uma coisa intencionalmente feita e massivamente feita, é uma coisa nova até dentro do universo das mídias sociais, das plataformas de mídias sociais. Agora é interessante, Márcia, as recomendações a que o estudo chega ao final. Algumas ideias são bem práticas e bem boas. Por exemplo, eles recomendam fortemente que os jornalistas tenham contas separadas, a conta profissional separada da conta pessoal, e que a conta pessoal, o nome pessoal que ela usa nas plataformas, não seja divulgado para o público geral. É importante isso porque a confusão entre o profissional e o pessoal é um dos motivos porque esse assédio ocorre com tanta veemência, com tanta frequência e com tanta insistência. Outra recomendação que eles fazem no estudo é que o jornalista responda às eventuais reclamações ou às eventuais queixas ou acusações de erro de uma forma factual. Não entrem na adjetivação, não respondam às agressões com outras agressões, porque isso gera uma reação em cadeia na qual quase certamente o jornalista não vai sair como o vitorioso. Eles também recomendam muito que as horas de trabalho sejam separadas das horas de existência individual e deixar separado mesmo, simplesmente desligar as contas da rede profissional quando se está em casa ou quando se está em alguma atividade de lazer, quando se está em alguma atividade intelectual que não seja o trabalho. E outra recomendação que eles fazem, que é bastante interessante, é sair das redes sociais durante algum tempo, se possível durante algumas horas do dia, se possível ainda durante alguns dias da semana, ou algumas semanas por mês, ou alguns meses por ano, porque o vício da permanente presença na mídia social acaba criando uma relação neurótica. Portanto, se desligar um pouco das mídias sociais durante períodos determinados é uma das recomendações boas que esse estudo faz. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Bom humor está associado ao bem-estar físico e mental.
O professor Fará ressalta a importância de realizar qualquer atividade com satisfação e prazer. Ele cita um artigo publicado no site do HCOR que diz que o bom humor e o riso compartilhados unem as pessoas e contribuem para o aumento do estado de felicidade. Nesse contexto, ele lembra também que a atividade física pode ter caráter lúdico e prazeroso. Olá, ouvintes! Com o isolamento causado pela pandemia ou sem isolamento, somos bombardeados por informações dos benefícios da prática da atividade física, seja praticada em casa ou não. Não se discute aqui os benefícios dessa prática, mas para aquelas pessoas que por vários motivos não têm esse hábito incorporado no seu dia a dia, é muito difícil incorporar novos hábitos. Já discutimos esse tema em nossas colunas anteriores. Para essas pessoas, fazer atividade física representa uma imagem de agachamentos, flexões, corridas, cansaço. E quando feita em casa, vem uma imagem de materiais auxiliares que são recomendados, como cabos de vassoura, embalagem de detergente, galões de água, para auxiliar nos exercícios propostos, entre muitas outras. E o desânimo chega antes de começar a atividade. E se a pessoa consegue realizar em um dia, no outro já não se sabe. As atividades que desenvolvemos devem ser feitas com prazer e felicidade, principalmente quando estamos em isolamento. Segundo um artigo muito interessante publicado na página do Hospital do Coração, o HCOR, do Hospital Sírio, sobre bom humor, diz que felicidade e riso, do ponto de vista emocional, quando o bom humor e o riso são compartilhados, eles unem as pessoas, aumentam a intimidade, contribuem com o estado de felicidade, o equilíbrio emocional, ficamos mais relaxados e aumenta a autoestima. Já do ponto de vista fisiológico, rir fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia, diminui a dor por liberação de alguns hormônios, protege contra os efeitos do estresse, rejuvenesce e aumenta a longevidade, pois movimenta a musculatura do rosto, ajudando a manter a elasticidade da pele. E importante, a memória nos faz repetir essa experiência. Como a prática da atividade física não é diferente. Quando ela é realizada de forma lúdica, com brincadeiras de criança, por exemplo, pular corda, brincar de amarelinha, jogos de agachar e levantar, entre muitos outros, espanta a tristeza. Estamos fazendo atividade física. Outro exemplo é dançar, que é uma excelente atividade física, que pode ser feita individualmente ou melhor, em grupo, que é lúdico. Dessa forma, mantemos o prazer pela atividade e a recomendação é para sorrir e ser feliz, sem moderação. Professor, podemos manter a saúde com exercícios físicos e brincadeiras? Sim, podemos manter a nossa saúde com exercícios de brincadeiras e jogos recreativos também. Mas o importante é que não estamos comparando uma atividade com a outra. O que se dá ênfase é que é importante o prazer de fazer e acrescentar a felicidade no nosso dia a dia, ainda mais no momento tão difícil que estamos passando. E repito, a boa lembrança nos faz querer repetir a experiência, a má lembrança não. Podemos intercalar as atividades, mas devem ser realizadas com vontade e alegria. E quem tem crianças em casa fica muito fácil. Quem não tem, deve experimentar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Alguns países que já alcançaram uma cobertura vacinal contra a Covid-19 próxima a 100% da população já estão flexibilizando as regras, como, por exemplo, o não uso de máscaras. Está correta essa medida, professor? Alô, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar com vocês de novo sobre saúde e meio ambiente. Hoje me permitam voltar um pouco sobre a Covid-19 e com a forma como
vamos organizar as nossas vidas no futuro, nesse ambiente urbano onde a maior parte de nós vivemos. Em alguns países, como os Estados Unidos, já há uma certa liberação do uso de máscaras e um aparente retorno às atividades parecidas com aquelas que existiam antes da pandemia. E isso foi ditado pelo aumento da taxa de cobertura vacinal. A pergunta é: isso é prudente ou isso contém riscos? A resposta não é fácil, porque ainda há muitas incertezas. Incertezas quanto à efetividade das vacinas frente às novas variantes. Estudo conduzido com a participação da USP pela professora Esther Sabino, se viu que no ano de 2021 houve uma taxa potencial de reinfecção de pessoas da ordem de 31%, ou seja, um terço dos casos que tiveram Covid pela variante tradicional voltaram possivelmente a ter infecção pela nova variante. A segunda pergunta é: qual o tempo que vai permanecer a imunidade, seja ela pela infecção ou pelas vacinas que nós colocamos? Como será, digamos, a circulação das novas variantes? Por isso que, no atual momento, seria prudente que todos aqueles, tanto os que se infectaram quanto aqueles que tomaram a vacina, que continuem a usar os equipamentos de proteção individual, tanto para a proteção de si mesmos, como para impedir a transmissão de doença a outrem. Explico-me. O indivíduo vacinado, ele pode não ter doença clínica. Felizmente, isso é que acontece, se reduz muito ao risco de você ter uma doença sintomática. Mas isso não impede que você tenha o vírus dentro de si, que você faça uma infecção sem sintomas. E, consequentemente, embora a vacina proteja você de uma forma grave, ela não impede que você transmita a outra pessoa inadvertidamente. Professor, neste momento, qual a sua orientação para todos? Devemos seguir com os protocolos de segurança, mesmo vacinados? Até que tenhamos mais certezas do que incertezas. Que tenhamos uma visão mais clara desse futuro que me parece ainda nebuloso, porque não tivemos tempo ainda para estudar a história natural da imunidade contra o vírus. Seria importante que nós mantivéssemos a proteção individual, mesmo que vacinados, mesmo que já tenhamos contraído a doença. Quanto mais fizermos isso, mais rapidamente voltará a nossa vida ao que era normal. E talvez clareie um pouco o cenário para um futuro próximo. Um abraço para vocês, cuidem-se e agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A universidade sofreu mais um ataque, desta vez da Procuradoria-Geral da União. Como encarar essa situação? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A liberdade acadêmica é um bem público global. Sem essa liberdade, a ciência não avança, o conhecimento não avança. Essa liberdade está na base da exploração da curiosidade do cientista, daqueles que fazem pesquisas, e também está exatamente na base do aumento e da difusão do conhecimento que nós temos sobre a nossa sociedade, sobre as nossas vidas. Falar publicamente, criticar autoridades, criticar os centros de poder, criticar abusos, significa tentar corrigir rumos, significa avançar em direção a uma sociedade melhor e mais civilizada. Nós vemos hoje um ataque absolutamente inédito no Brasil, vindo da Procuradoria-Geral da União, Dr. Augusto Aras, contra um professor da Universidade de São Paulo, professor Conrado Hübner Mendes, da Faculdade de Direito, que fez críticas a ele.
Veja, alguém que está num posto público e que não gosta de ser criticado, né? Como se ele pudesse ser preservado numa redoma e a sociedade não tivesse apenas o direito de concordar com o que ele faz. Não é esse o caso. Então a liberdade acadêmica permite, mais do que isso, exige que a condição moral de cada pesquisador leve a que esse pesquisador apresente para a sociedade o seu posicionamento, aquilo que ele considera como verdadeiro, como sério, como consistente para melhorar a vida em sociedade. Acho que o quadro no Brasil não é bom para a universidade, né? A natureza do atual governo que nós temos tem levado a corte de verba, segregação da universidade, uma caracterização de que as universidades são fontes de desperdício, centros de esquerdistas empedernidos, incompetentes. Não é só um problema de caracterização verbal, né? Nós estamos indo para o terceiro ministro da educação, um MEC que não tem, um ministério que não tem estratégia, que não tem visão, sendo que esse é o principal problema do país, é o problema para as empresas elevarem sua produtividade, a empresa para a economia andar melhor, a empresa para a gente viver um mundo sem tanta desigualdade santa e tanta pobreza como nós temos, né? Mesmo os órgãos internos, como o INEP, que é o Instituto de Produção de Dados, ele hoje está totalmente cercado de pessoas que não conhecem o que se passa lá, que desferem um abuso atrás de abuso contra a produção de dados sólidos para todos nós. Professor, essa interferência nas universidades acontece somente no Brasil? Não é um problema só brasileiro. Na Hungria acontece algo parecido com a universidade, na Turquia, até mesmo em países como a França, em que o ministro da alta educação, da educação superior, acabou de afirmar que nós temos que ficar preocupados com uma espécie de islamo-esquerdismo nas universidades, nas grandes universidades francesas. Então, veja, nós temos que estar sempre alertas, temos que estar sempre procurando exatamente impedir, né, e preservar esse ativo que é de todos nós. O professor Huebner, o professor Conrado tem todo o direito de fazer o que faz. Assinem os abaixo-assinados, assinem os manifestos. É uma crítica absolutamente que não procede, que avilta a nossa vida, a vida universitária, e é um desprezo para todos aqueles que buscam um país melhor, mesmo em meio à pandemia. Os abusos desse governo não conseguem exatamente dar conta de problemas mais elementares de sobrevivência e da própria crítica que é feita na sociedade. É preciso ter muita coragem. Todos somos Conrado. Esse é o ponto-chave que faz parte da nossa vida. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.